Olá, tudo bem? Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E estamos aqui com a lição de número 6. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2022 e estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Já estamos então, como eu disse, na sexta aula. Tivemos a primeira que falamos aí da autoridade da Bíblia, a segunda nós falamos sobre a inspiração da Bíblia, a terceira nós falamos sobre a inerrância da Bíblia, a lição de número 4 nós falamos sobre a estrutura da Bíblia, a lição de número 5, que então a aula passada, nós falamos sobre como ler as Escrituras. Uma espécie já de parte prática, né? Já uma espécie de devocional aí da Palavra de Deus. E hoje continua esta série do devocional, porque hoje, então, o título é A Bíblia como um guia para a vida. Repetindo o título para você. A Bíblia como um guia para a vida. É a lição de número 6. Lembrando que aqui eu gravo as pré-aulas, ou seja, mini aula, né? Uma ideia aí de atender os meus irmãos, meus amigos, professores, aonde eu mando os vídeos antes de postar para alguns amigos e também para aqueles irmãos e amigos que não têm condições de participar da EBD presencialmente, pode participar aqui comigo, como muitos já estão fazendo, e eu quero agradecer a sua valiosa presença, o carinho da sua audiência aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá ao que interessa, a Bíblia como um guia para a vida. E nós temos o texto áureo, né? Como você sabe, a lição da Escola Bíblica Dominical, nós trabalhamos com o texto áureo, e eu tenho aqui o Salmo de número 119, versículo de número 105, onde está o nosso texto áureo, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito interessante este salmo, aliás, este versículo do Salmo 119. A verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Sempre eu falo, a verdade prática, ela basicamente que resume toda a lição. É muito importante que o professor trabalhe bem a verdade prática, principalmente o título da lição, o tema geral é importante também, né? Porque nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. É uma matéria, na verdade, uma das disciplinas da teologia, do curso de teologia em si, que é bibliologia, ou seja, é doutrinária, né? Então essas aulas que nós estamos aqui trabalhando são doutrinárias. Por isso que eu quero pedir sempre aí o seu carinho, para que você fique um pouquinho mais comigo aqui no vídeo, porque não tem como trazer muito rápido, porque são doutrinária. Claro que presencialmente é um pouco mais, né? Então aqui 40 minutos, às vezes, 30 minutos, 35, 40, vai depender. Mas presencialmente a gente trabalha aí 1h30 de aula, porque realmente são matérias importantíssimas. Vamos pensar um pouquinho aí sobre o texto áureo do Salmo de número 119 e versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo, ele está inserido, ele está dentro do contexto da leitura bíblica em classe, né? Porque você sabe também, tem a leitura bíblica em classe que o professor sempre faz, ou então o superintendente da Escola Bíblica Dominical, com todos os irmãos em classe, né? A leitura bíblica. De qualquer maneira,
o Salmo, o versículo de número 105, está dentro desse contexto do versículo de número 97, Salmo de número 119, do versículo 97 até o 105, está a leitura bíblica em classe. E dentro desse texto está o texto áureo. É mais um momento que o salmista, principalmente aqui o salmista Davi, ele está enaltecendo a palavra de Deus. Ele está enaltecendo a palavra do Senhor, a lei do Senhor, porque ele começa, ou pelo menos neste momento, né, porque todo o Salmo de número 119, ele fala sobre a excelência da lei do Senhor. Você já sabe que o Salmo é um cântico, é um louvor, mas aqui um louvor em forma de oração e de enaltecer a palavra de Deus. E é muito interessante quando o salmista aqui, ele se deparou em um momento da sua devoção, que ele dizia, olha, eu amo a tua lei, Senhor, eu amo a tua lei, eu medito na tua lei todo dia. Isto é a palavra de Deus. Ele entendeu ali, no momento em que ele estava louvando a Deus, que pelo fato dele obedecer os mandamentos do Senhor, viver os mandamentos do Senhor, com toda certeza ele tinha a convicção de que ele era mais sábio do que os próprios inimigos. Ele chegou a crer também que ele adquiria entendimento mais do que os mestres, porque isso é possível. De uma vez que a pessoa se envolve com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, medita nessa lei, como diz o Salmo de número 1 também, de dia e de noite, é possível ele exceder até mesmo aqueles que os ensinaram. Eu estava pensando nisso, que não pode ter nenhum tipo de ressentimento por parte de professores ou de alguns mestres, se você perceber que o seu aluno ou aquela pessoa que formou com você, de repente despontar com mais conhecimento, com mais abrangência, tanto na fala, nas exposições, de tudo aquilo que ele recebe, porque na verdade é um privilégio você poder contribuir com a vida de alguém que está sendo muito útil aí na obra de Deus. Na Bíblia Sagrada, no decorrer de todo o conteúdo bíblico, a gente percebe muitos que estudaram com pessoas simples e aparentemente desenvolveram mais do que os próprios mestres. Um exemplo muito claro disso é o apóstolo São Paulo, né? Porque você lembra que foi Ananias que foi orar por ele, dar algumas instruções por ele no primeiro momento, e depois ele aprendeu com Barnabé. Lógico que Barnabé depois também foi com Paulo para a primeira viagem missionária, né? Então Paulo estava ali ainda sendo um discípulo de Barnabé. Só que na segunda viagem, Paulo já despontou e passou a ser então o protagonista, e como nós já vimos em algumas aulas, ou no trimestre passado, aqui estudando sobre o apóstolo São Paulo, um homem que revolucionou o mundo através da explanação, da pregação do evangelho. Incrível! E aí você pergunta, quem foi o seu mestre? Quem que ensinou? Sabia muito mais do que Paulo? Possivelmente não, porque Paulo se desenvolveu de uma forma extraordinária, uma graça vinda da parte de Deus. E é exatamente o que a palavra de Deus, ela também proporciona. Então, na medida em que você se dedica, na medida em que você se envolve com a palavra, vai depender da dedicação de cada um, para que o crescimento seja de uma forma exponencial, tá certo? Eu tive o privilégio de ter como meu professor e meu pastor, o pastor Ezequias Soares da Silva, ele que também é comentarista das revistas aqui da CPAD, e eu tive o privilégio de ser aluno dele também, congregar com ele, me desenvolver os primeiros passos da minha vida ministerial com o pastor Ezequias Soares da Silva. E ele disse uma certa vez para nós, e eu nunca esqueci, ele disse, olha, o tamanho do seu ministério vai ser do tamanho do seu investimento.
Então esse investimento não necessariamente ele falou ali em questão financeira, mas ele se referiu no sentido de investimento de tempo, de dedicação, de meditação, de estudo, de sacrifício, enfim, de abrir mão de muitas outras coisas, banais até, para ficar com o conteúdo, com a palavra de Deus, investindo no seu próprio ministério. Foi isso que o pastor nos ensinou. E aí ele disse, está na mão de vocês, depende aí de você o crescimento do seu ministério. E é exatamente o que está no contexto aqui do texto áureo. O salmista dizendo, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos. Lógico que lá em Provérbios diz que devemos sempre estar perto de pessoas de mais idade, porque eles têm mais experiência. Mas isso não significa dizer que uma pessoa novo, um jovem, por exemplo, ele não tem aí uma bagagem e até às vezes muito mais sabedoria que possa até instruir, ensinar as pessoas de mais idade por conta do seu envolvimento, da sua dedicação. E aí o salmista continua dizendo, desviei os meus pés, isso me faz desviar os meus pés do caminho mau, quando eu observo a palavra, eu me aparto daquilo que não agrada ao Senhor e fico com os mandamentos, com a lei, porque ó quão doce é a tua palavra, ela é mais doce do que o mel. E aí ele resume como está no Salmo, no nosso textuário. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Claro que no conteúdo aqui da lição vai mostrar aí para nós com muito mais clareza sobre este ponto, mas o que poderíamos entender que quando fala que lâmpada para os pés, é como se você tem a luz baixa, né, apontado para os pés e a luz alta, as duas ligadas, os dois faróis ligados aí, né? Porém, é bom que se diga que a ideia básica aqui é o seguinte, a palavra de Deus nos dá instruções, ela nos dá instruções para cada passo que a gente vai dar no dia a dia. Cada passo do homem, cada passo da mulher, recebemos as instruções pela palavra de Deus. E a mesma palavra, ela também nos dá orientações para todo o curso da nossa vida aqui na terra. Portanto, está aí, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a verdade prática, como já dissemos, mostra que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, sem sombra de dúvida. Então, baseado em tudo isso que nós estamos analisando no textual, a verdade prática ratifica que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. A palavra-chave aqui é um guia. O guia. O que é um guia? Guia é aquilo que nos mostra, né? Nos mostra o caminho, uma direção correta, um mapa, um GPS confiável, logicamente, uma bússola. A palavra de Deus é o guia seguro para a nossa caminhada. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, além dela ser um guia, e quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra, nós somos instigados a viver, logicamente, com sabedoria e prudência. E isto, sem sombra de dúvida, tem uma vida de sucesso espiritual, ministerial, profissional e em todas as áreas da vida, porque a palavra de Deus tem tudo. Que bom, né? Que bênção! Graças a Deus de termos aí a palavra de Deus como bússola. E aí, tá gostando das aulas com Denilson Maciel? Muito obrigado pelo seu carinho. Não esqueça de curtir o meu vídeo também, tá? Curtir, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque eu antes não fazia isso, eu não pedia. Mas agora, como eu já estou aí com uma série de vídeos, toda semana
postando vídeo novo no canal. Tem aí um grupo de pessoas que estão chegando. Eu quero pedir aí o seu carinho, a sua ajuda para me ajudar a fortalecer ainda mais o canal, porque o meu desejo aqui, na verdade, é igual ao seu, contribuir para o bem da vida das pessoas. Combinado? Então dá um curtir aí e vamos continuar aqui com o primeiro tópico da lição presencialmente. Essa lição aqui vai ser no dia 6 de fevereiro de 2022. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. E o subitem de número 1 diz o seguinte: a palavra de Deus é alicerce. Você lembra que Jesus falou sobre isso, né? Lá em Mateus 7:24, ele disse: quem ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei com um homem prudente. Tá vendo? Então a prudência já chega aí. Então quem ouve a palavra de Deus e a pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, as chuvas, as intempéries do tempo, né? E a casa permaneceu de pé. Já tem o outro lado da moeda. O tolo é aquele que não ou que escuta a palavra, mas não pratica, ou seja, não alicerça a sua casa sobre a rocha. Aí ele constrói a casa sobre a areia. Aí quando vem a chuva ou a tempestade, ventos e tudo mais, leva a casa embora. Então, Jesus comparou, é uma comparação de uma pessoa de sucesso, aquele que alicerça a sua vida, sua casa, né? No caso aqui, casa fala da vida, né? Então Jesus ali falou sobre o homem que construiu a sua casa. E aí aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Casa, como eu estou dizendo, simboliza aqui a vida. É colocar a vida, é alicerçar a vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Nessa ilustração, claro, né, como eu disse, é a casa que simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Jesus é a rocha. Eu gosto muito de um dos hinos da harpa cristã, que é o hino de número 258, que diz: um Salvador meigo é Cristo Jesus. Aquele hino ali fala da rocha eterna. E Jesus é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. Pedro reconheceu isso. Em João 6,68, João falou o seguinte: para onde iremos nós? Somente tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Então quem fica com Jesus, quem ouve Jesus, e não é só ouvir, mas é praticar o que ele fala. É igual a palavra, né? Eu não posso só ler a palavra. Eu não posso só me encher de conhecimento. Eu preciso praticar. Porque vai ter resultado a partir do momento que se pratica. Eu tenho um professor que ele diz que o verdadeiro entendimento é quando você pratica. Quando você participa da aula, escuta ela e você coloca em prática. Que é o meu objetivo aqui na Escola Bíblica Dominical. As minhas aulas, eu também tenho esse objetivo. Eu quero que o irmão escute a palavra, mas coloque em prática. Essas lições da Escola Bíblica Dominical, elas precisam ser para isso. Aliás, quero dizer também aos pregadores, aos irmãos que pregam, que ministram a palavra de Deus, vocês precisam, ou nós todos, né, que se colocam aqui junto também. O objetivo do pregador é esse, por isso que ele precisa pregar a palavra da melhor maneira possível. Porque no final das contas, a ideia é que aquela palavra surta um efeito e de que a pessoa pratique a palavra. O apóstolo Paulo sempre fez isso. O apóstolo São Paulo sempre fez isso. É só você dar uma lida com cuidado nas cartas, você vai perceber. Os primeiros capítulos, ele chega ali informando, passando informações e tal. E já no fechamento, ele está chamando as pessoas para uma responsabilidade. Como, por exemplo, o livro aos Romanos. Até o capítulo de número 10, ele vai informando, ele vai contando
a situação. Até lá no capítulo 11, ele fala da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus que nós vamos tratar aqui. Aliás, estamos tratando. Mas quando chega no capítulo 12, ele diz: eu rogo pelo amor de Deus que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu não estou aqui falando por falar. Eu quero um objetivo com isso. Tá certo? Então, realmente a palavra de Deus, ela surte efeito quando tem esse comprometimento. A pessoa escuta, mas pratica, que é o que Jesus falou. Se a pessoa ouvir e praticar, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, se ele ouve e não pratica, é semelhante ao tolo que construiu sobre a areia e aí veio a tempestade e desmoronou a sua casa, enfim, perdeu todo o seu investimento. Subitem de número 2. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Exatamente o que diz o texto áureo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu já citei, isso significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da vida. O apóstolo Pedro também fala que a palavra de Deus é uma luz que alumia em lugar escuro. Isso quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão. Se você está com a palavra de Deus, vivendo com a palavra de Deus, onde tem trevas, elas vão sendo dissipadas. Para que a pessoa ande em segurança. Porque se tem luz, está tudo claro e quem ali está caminhando está vivendo em segurança. Aliás, Jesus também falou sobre isso. E ele disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então Jesus também falou isso. Eu sou a luz do mundo. E aí a palavra aqui, Jesus, há uma conexão extraordinária. Paulo ensinou que devemos andar como filhos da luz. Isto é, se afastando sempre do pecado. Embora nós pecamos, como diz lá o apóstolo João. Mas uma coisa é eventualmente você, por causa da natureza pecaminosa, cair nas falhas da vida e tudo mais. E a outra coisa é viver no prazer do pecado. Então, quem serve a Deus, quem está com a palavra de Deus, não peca. É isso que João escreveu. Subitem 3 diz o seguinte: a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. A palavra de Deus é imutável. Nós já tratamos, acho que foi na primeira aula, de uma polêmica que aconteceu aí de um pastor em São Paulo que acabou citando essa barbaridade, que a palavra de Deus precisava ser atualizada. E ele dali não se referiu só na questão de linguagem, mas querendo mudar uns textos mesmo da Bíblia na profundidade. Foi desmascarado já, né, essa situação. Mas ainda sempre, eventualmente, surge esses heréticos e esse pessoal aí da linha marxista, né? Da linha, vou até dizer aqui, da linha feminista, cada um com as suas ideologias, querendo que a Bíblia fale o que ele ou ela quer que a Bíblia diga. Não, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela não precisa de nenhum tipo de alteração. Tendo por certo que a inspiração divina como pressuposto, nós ratificamos que a palavra de Deus é a nossa autoridade. Ela é a autoridade final para a nossa vida de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros, né? Porque os seus ensinos são fidedignos. Não precisa alteração, não precisa nada. São fidedignos e são confiáveis. Mais uma vez, aqui a gente pode citar 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 16. Porque toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para redarguir, para ensinar e para corrigir. Tá tudo certo. É a palavra de Deus. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas.
Então o que precisa é o homem e a mulher colocar a sua vida conforme a palavra diz. Tudo que está na palavra é possível eu viver aquilo que foi ali escrito. Claro que existem textos que são isolados, que nós já tratamos na aula passada, você precisa ver, né? Tem assuntos que era exatamente para aquele momento, então não tem como aplicar, né? Como, por exemplo, questões do Antigo Testamento. Você vai pegar textos lá que vai falar sobre sacrificar um cordeiro. Ninguém vai sacrificar cordeiro agora, né? Então, o assunto do Antigo Testamento, você pega, vai ter que estudar ali, exegeticamente falando, hermeneuticamente falando, procurando entender a aplicação da palavra, mas doutrinariamente falando, sim, é possível nós vivermos o que a palavra diz, porque ela não muda, e logo o comportamento e o caráter do cristão de forma positiva a partir da palavra de Deus. E assim concluímos aqui o primeiro tópico da lição. A Bíblia é um alicerce para a vida. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus. A vida do crente, do cristão, está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Então, o cristão anda de cabeça erguida, porque ele firmou a sua vida na palavra de Deus. Ele está alicerçado e ele tem luz para o seu caminho. Tópico de número 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Que legal isso, né? Primeiro aqui, o primeiro subitem fala sobre o conceito de sabedoria. Uma perguntinha, o que é sabedoria? À luz aqui do nosso estudo. Sabedoria vem de duas palavras, a palavra hebraica e a palavra grega, do hebraico hokmah e grego sofia. Essas palavras significam basicamente o seguinte: habilidade, experiência ou qualidade de quem é sábio. Então isso é o que significa a palavra sabedoria do seu original. Quer que eu repita aí para você? Significa habilidade, significa experiência, significa qualidade de quem é sábio. Tem uma obra aí, a obra de teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, ela assegura o seguinte: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Ela reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Isso significa o seguinte: significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Tudo aquilo que eu adquiro como conhecimento eu posso aplicar na vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Então, em suma, sabedoria basicamente seria o seguinte: você colocar em prática aquilo que você conhece, aquilo que você adquire. Conhecimento, basicamente, você precisa correr atrás, né? Através de estudo, através de busca, através de esforço. Você pode também pedir sabedoria exclusivamente para Deus. É bíblico isso. Lá em Tiago diz, capítulo 1, versículo 4 e 5, por ali assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele a todos dá. Salomão, por exemplo, pediu sabedoria para Deus em oração. E ele, com certeza, recebeu muita sabedoria. Então, 2 pontos ali para receber a sabedoria da parte de Deus. Só tem 2 caminhos, eu diria. O primeiro deles é a oração, é essa comunhão com Deus, essa busca na presença de Deus, ter uma vida de oração. Mas claro que também para você ter uma vida de oração, você precisa ter conhecimento bíblico, né? Eu gosto de oração, comungo com os irmãos que oram, mas eu sempre sugiro, nunca deixe faltar na tua vida de oração palavra, porque os homens de oração bíblicos, eles sempre usavam a palavra. Não sei se você está lembrado disso, né? Como, por exemplo, Daniel, um homem de oração, mas Daniel sempre se referia ao seguinte: tu, ó Senhor, disseste. Veja os Salmos. Salmos é um exemplo de oração, mas olha como que o salmista sempre se posiciona. Agora o irmão quer ter uma vida de oração e não quer ler a Bíblia, quer ter uma vida de oração, mas não quer participar da escola dominical, não quer ir para os cultos de doutrina, não usa a Bíblia para nada, e fica difícil, né? Vai fazer orações, até orações que às vezes vai até o contrário
da vontade de Deus e depois diz que não recebe a bênção. Então a oração ela precisa ser feita à luz da palavra de Deus. Então são esses dois caminhos aí. Você ora, busca a Deus, mas também mergulha nos estudos da palavra de Deus. Porque aí com certeza vai ter sabedoria. E essa sabedoria vai ter que ser colocada em prática. Porque se colocar em prática, aí sim está aí o efeito. Aí trouxe o resultado, mas enquanto não se é colocado em prática, nada é feito. Subitem 2, do tópico 2. Deus é a fonte da sabedoria. Sabedoria é um dos atributos de Deus. Sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Se você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho muita sabedoria, como o caso de Daniel, né? Daniel, sabedoria, Salomão. Olha, gente, estamos bastante ruim aí esses dias da garganta. Não somente eu, tem mais gente aí, você está ouvindo aí no fundo do vídeo. Mas nós vamos vencer essa. Portanto, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Então, Deus é a fonte. Ficar do lado de Deus, ficar junto com Deus é ter sabedoria. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Que bom saber disso, né? Vale a pena ficar perto de Deus. Vale a pena viver com Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. E procurar ouvir a sua palavra e praticá-la. Porque com certeza vamos viver na sabedoria divina. Muito interessante. Subitem 3, o temor do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Tem gente que confunde aí a ideia de temor do Senhor, temor de Deus, com a questão de medo. Não tem nada a ver. Não significa ter medo, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Então, na medida que a pessoa tem temor de Deus, ele tem mais entendimento. Você lembra de Romanos, capítulo de número 12? Lá em Romanos 12, como eu estava dizendo, no capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, naquele caso ali, o apóstolo Paulo estava chamando os irmãos para se aproximarem mais de Deus, se aproximarem, se renderem, que é o verdadeiro culto ao Senhor, um culto racional. E, consequentemente, ter aí mais entendimento de qual seja a vontade de Deus. E procurar viver, né, a verdadeira sabedoria do Senhor. Agora, o subitem de número 4, interessante, essa lição aqui tá dando pano para manga, né? Porque normalmente só tem 3 subitem, aqui tem 4, tem um adicional, tem um a mais. Subitem 4 fala sobre os benefícios da sabedoria. Qual que é a importância de você receber sabedoria da parte de Deus? Bom, o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus tornou mais sábio que todos à sua volta. Lembra que nós meditamos na leitura bíblica em classe? E lá no contexto onde está localizado o texto áureo. Então o salmista disse que pelo fato de ele meditar na palavra, de ele buscar a palavra, ele se tornou mais sábio do que quem estava ao seu redor, principalmente dos seus inimigos. Salomão, aliás, essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Que vale aqui uma ressalva. Você escuta a palavra, lê a palavra, medita na palavra e pratica, com certeza vai ter sabedoria. Eu sempre sugiro para os jovens, esteja na escola dominical, nos cultos, aprenda.
porque você vai se dar muito bem na empresa, no seu trabalho de liderança, na sua profissão. Porque tem gente que menospreza, né? Tem muitos que menosprezam isso. E isso traz prejuízo para a vida. O nosso comentarista aqui da lição da escola dominical, que é o pastor Douglas Batista, ele é um exemplo. Um homem acadêmico, um homem que hoje, hoje não, muitos anos já é professor de nível aí superior, faculdades, enfim, muitas obras escritas, um grande profissional, um pastor também aí, presidente de igreja, de uma grande igreja em Brasília. Enfim, uma bagagem incrível do pastor Douglas Batista. Mas ele dá um testemunho muito bonito no canal do YouTube, e ele diz o seguinte, que tudo que ele adquiriu, ele é muito grato a essas aulas da escola bíblica dominical. Veja que importante. Então, um homem que se despontou, que cresceu, que se desenvolveu e hoje está aí colocando material nas nossas mãos para nós contribuirmos com muitas vidas, e ele está dando muita graça, porque segundo ele trouxe isso da escola bíblica dominical e nunca deixou de ser aluno da escola dominical. Veja que interessante. Por que hoje alguns pregadores que estão desapontando, pouco se vê na escola dominical? Os abençoados não querem muito participar da escola dominical e tal. E eu acho isso um cúmulo. Porque pastores, presidentes, pastores que têm história, estão na escola dominical? Estão lá como exemplo para todos nós? E por que o irmão que começou ontem pregar a palavra, escreveu alguns livros aí já acha que não precisa mais estar na escola dominical? Precisa sim, todos precisam. Até para não acontecer algumas barbaridades que a gente vê no púlpito, nos púlpitos das igrejas, né? O cidadão chegar e ficar aprontando. Na verdade, ele tem que chegar e pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra, orar pelas pessoas com respeito. De preferência não ficar tocando nas pessoas, porque as pessoas têm que ter muito respeito. Acho horrível quando o pregador ele não tem comportamento e ele recebe uma oportunidade que deveria ser muito grato, mas entra por caminhos horríveis. Simplesmente porque esse camarada não foi aluno de escola dominical, ou não é, ou não pratica aquilo que ele sabe, porque o que ele aprende. Porque quem recebe a sabedoria de Deus tem um comportamento diferente. E aqui estão os benefícios. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, sabe das coisas, ganha almas. Esse ganha alma aqui não é só ganha alma no sentido aí evangelístico, né? Não. Ganha as pessoas, contribui com a vida das pessoas, influencia a vida das pessoas para o bem, entendeu? É isso aí. Torna-se próspero materialmente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente. Essa é a ideia. Exerce domínio próprio, tem domínio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Quanto mais nos dedicarmos em buscar sabedoria, melhor será. Vamos ao tópico de número 3. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. Prudência, também aqui tem várias palavras vindo do original, mas eu quero já falar aqui de maneira resumida. Prudência, em termos gerais, significa o seguinte: prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela, bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Em suma, prudência, na verdade, seria a sabedoria em prática. Sabedoria é a prática do conhecimento, né? Você recebe o conhecimento e coloca em prática a sabedoria. Mas aqui fez uma junção. A pessoa tem sabedoria, mas ele é prudente na hora de agir. Aí a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão.
Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. O evangelho não somente transforma a vida das pessoas, mas ele também faz a pessoa, a partir de então, ter uma vida cautelosa. Paulo então declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo. É isso aí. Mais um ponto aqui. Como que eu adquiro sabedoria? Sabedoria e prudência já embutido. Através de oração. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura das Escrituras e ter comunhão com o Espírito Santo. Com isso, eu passo a ter uma vida de prudência. E isso tem os benefícios. No ponto 3 aqui fala sobre os benefícios da prudência. Subitem 3. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole. Tem gente que não tem controle, né? Com as emoções, as suas práticas, né? Ah, não consigo. Pois é, através da palavra de Deus consegue. Através de uma vida de oração consegue. Através dos ensinos. Então é o benefício da prudência. Às vezes ele sabe, ele tem aquele ímpeto, mas como ele sabe que pode trazer prejuízo, não vou fazer, né? Então o primeiro benefício da prudência é autocontrole. Ah, do jeito que fala para mim eu respondo. Não. Só pode falar um monte de coisa para você, você pode segurar. Não é verdade? Autocontrole. Ah, eu falo mesmo, vem na boca eu falo. Não. Você é cheio da graça de Deus, tem sabedoria. Você vai esperar, até mesmo porque pode ser que quando você abre a boca você vai ofender as pessoas. Segundo benefício, humildade, para não exibir conhecimentos, que é forte. Tem pessoas que recebem um pouquinho de conhecimento e já ficam se exibindo, mostrando que é o tal, que conhece, que sabe mais do que os outros. Fica debatendo, né? Uma coisa horrível. Eu nunca gostei disso. Acho isso horrível. Porque conhecimento a gente se adquire para compartilhar. Você recebe conhecimento não é para se exibir. Você recebe conhecimento, busca de Deus para você compartilhar, para você ajudar as pessoas, para você ser útil e não para ficar se exibindo, né? A correta tomada de decisões. Enfim, outro benefício da prudência, pensar antes de agir. Quantas não são as pessoas que, por não ter conhecimento, por não ter graça de Deus, por não ter a palavra de Deus na vida, faz as coisas sem pensar e tal, e depois está aí o prejuízo para todos os sentidos, para a família, enfim. Então precisa pensar bem antes de agir, e quem dá essa graça, essa virtude, é a palavra de Deus. Então olha quanto benefício. O alcance de boa reputação, alta posição é outro benefício. Uma pessoa prudente, todo mundo gosta, né? O patrão gosta, na empresa o pessoal gosta, na sociedade uma pessoa prudente com as palavras. Olha, é legal, é importante. Enfim, nos evangelhos Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Claro, uma pessoa prudente é como diz lá, né? Aquele que escuta as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei como um homem prudente. Então, a pessoa prudente de sabedoria tem a palavra de Deus como regra para a vida. E procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Como a parábola lá das 10 virgens, né? Que mantiveram ali, as prudentes mantiveram as lâmpadas com azeite, para que a hora que precisasse era só acender. No contexto teológico, aí tem gente que pensa que aquilo ali é só para o povo de Israel. Na verdade, Jesus estava falando ali sobre atitudes, sobre comportamentos. Pessoas que são prudentes e pessoas que são imprudentes. Então, pode ser aplicado sim para a vida. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Jesus Cristo, o único caminho.
nessa nobre tarefa imutável da palavra de Deus, alumie o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Assim encerramos, então, esta mini-aula, esta pré-aula, com esse título, A Bíblia como um Guia para a Vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero agradecer mais uma vez o seu carinho de estar aqui comigo, né, nesses momentos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E no dia 6, procure estar presencialmente em uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus do Brasil, que é uma das que eu sugiro, e participe da Escola Bíblica Dominical. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Te amo em Jesus.